Olá, meus amigos. Mais uma vez estamos aqui dando continuidade ao projeto Ceifa de Luz, realizado pelo NEP Gesiel, com todos os meus companheiros de estudo. E hoje eu, a Silvia, estou aqui com vocês para trazer mais alguma reflexão sobre o texto do capítulo 44 do Ceifa de Luz, cujo título é Oraremos. Que Deus esteja conosco nesse momento, que os bons espíritos nos inspirem e tragam essa luz do Evangelho para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Então vamos lá, meus amigos. O título é Oraremos e está baseado, o texto do Emmanuel, em João, 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos para Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então vamos refletir um pouquinho sobre o que está escrito. O texto do João, trata da confiança que nós temos em Deus, Trata-se da certeza que nós temos que as nossas orações são ouvidas, que serão atendidas. Mas no final ele fala assim, Ele estabelece o limite. Ele nos alerta que nós seremos atendidos, os nossos pedidos serão atendidos segundo a sua vontade, a vontade de Deus. E daí você fica pensando assim, Nossa, então o que eu posso pedir em oração a Deus? Na verdade, a gente pode pedir o que a gente quiser, o que a gente achar que é importante na nossa vida, o que a gente acha que a gente está necessitando, Essa orientação de João não significa que existe coisa que a gente não pode pedir a Deus, Nós somos filhos de Deus. E Deus nos ama com infinito amor. Qual pai não dá aquilo que o filho pede? Mas tem alguns cuidados, Vamos pensar que Deus é o nosso Pai Criador. E Ele cuida de todos os aspectos da nossa vida. Por isso que a gente pode pedir o que a gente quiser, Que Ele está ao nosso lado sempre. Que Ele entende, que Ele conhece as nossas necessidades, desde as pequenas necessidades até as mais complexas, Só que Emmanuel, ele ressalta algo no texto assim, Ele fala sobre a importância de nós pedirmos a iluminação para o nosso entendimento, para que saibamos compreender como serão respondidas as nossas súplicas. Vamos pensar que a misericórdia, o amor de Deus suplanta a nossa capacidade de entendimento. O nosso entendimento é limitado, Nós temos uma visão de espíritos encarnados, uma visão restrita sobre a vida, sobre quem somos, sobre a nossa jornada. Deus sempre nos dará aquilo que pedimos quando esse pedido estiver de acordo com a sua vontade. E se aquilo que nós pedimos não estiver de acordo com a sua vontade, Ele sempre nos dá algo melhor. Melhor para quê? Melhor para o nosso aprendizado, melhor para a nossa jornada evolutiva. Ele nos vê como somos, espíritos. Crianças espirituais, a gente poderia até falar, em desenvolvimento, com algumas necessidades de aprendizado.
Assim como nós olhamos o nosso filhinho pequenininho, está lá na escola, a gente vê as necessidades que ele tem. Então, nem tudo que ele quer a gente vai conseguir dar naquele momento e da forma que ele está pedindo, né? Existe o que ele pede e existe o que ele necessita para aquela fase da vida. Então, Deus também olha para mim, gente, com esse olhar, né? Mas uma coisa é certa, é tanta sabedoria, tanto amor, é tanta compaixão por nós, seus filhos, que ele sempre vai dar algo melhor para a gente, né? Aquilo que a gente necessita para o aprendizado, aquilo que a gente necessita nesse momento evolutivo que a gente se encontra. A nossa visão de espíritos encarnados é uma visão muito limitada, limitada a essa existência, né? A perspectiva de Deus é outra. Vamos pensar que Deus nos acompanha desde o princípio. Ele nos conhece, Ele sabe de nós muito mais do que nós mesmos, né? Ele entende de todas as nossas necessidades, as necessidades que nós tivemos no passado, as necessidades que nós temos no momento presente e as necessidades que teremos ainda no amanhã, no futuro, aquilo que a gente não tem nem ideia do que vai ser, né? Então, confiar em Deus tem a ver com esse entendimento da sabedoria divina sobre nós. Entender e compreender que o melhor, às vezes, não vai ser do jeito que a gente pediu, né? Às vezes vai demorar mais, vai precisar de bastante tempo para chegar naquilo que a gente está querendo. E que às vezes vai vir de uma forma diferente do que a gente pensou, né? Tem que pensar nesses aspectos. Deus vai dar o que for melhor para a gente. E às vezes a gente não percebe isso. Emmanuel, no texto, vai trazer o exemplo de quando a gente está enfrentando uma doença, um problema físico, né? E o que a gente faz? A gente ora a Deus pedindo, ai Pai, me dê saúde, né? Eu preciso, por favor, faça esse milagre por mim, né? Nas nossas orações, de coração a gente pede. Só que o que acontece? É um exemplo. Através de um médico que vem usando o bisturi, cortando o nosso corpo, fazendo uma cirurgia que vai ter um pós-operatório dolorido, que vai ter toda uma jornada, um tempo, o nosso corpo, por uma bênção divina, se recupera, né? Então Deus agiu colocando essa equipe médica para atender a gente, né? Então não foi aquele milagre que a gente pediu na oração, olha, estou doente, quero sarar imediatamente. Então tem uns caminhos, uns meandros aí que a gente precisa ter os olhos abertos para compreender que é Deus agindo na nossa vida, né? E da mesma forma ocorre com as solicitações sobre coisas que não são palpáveis, não são materiais, né? Às vezes a gente fala assim, eu quero, meu Deus, me dê a felicidade nessa vida. Só que a gente esquece que a gente está aqui encarnado, um espírito ainda cheio de defeitinho, de coisa para corrigir, para melhorar. Ainda não estamos em condição evolutiva de viver essa felicidade plena que a gente quer, né, a todo momento. Mas Deus é tão bondoso que Ele vai dando todo o aprendizado que a gente necessita através das provações para, no futuro oportuno, a gente poder usufruir dessa felicidade, né? E Ele envia, sim, a experiência necessária para que a gente adquira essa condição para ser feliz, né? Então é importante que a gente tenha cuidado em reconhecer as bênçãos que a gente recebe.
que Deus, Ele possui recursos, Ele nos proporciona caminhos que a gente não faz nem ideia de como são, né? Às vezes, com o passar do tempo, a gente percebe, a gente fala, nossa, quando aconteceu isso, pedi tanto a Deus, isso, mas foi de outra forma, mas foi o melhor que era para ter acontecido, né? Às vezes, com o passar do tempo, a gente chega a essa conclusão. Mas esse texto de Emmanuel está falando assim para a gente, confie, tenha certeza que está acontecendo sempre o melhor, né? Então é importante que a gente tenha a gratidão sempre em nosso coração por tudo que se apresenta na nossa vida, por tudo que nós recebemos quando a gente roga por algo, quando a gente pede. E a gente precisa ter a certeza, a confiança que a sabedoria de Deus nos proporciona o melhor. É sempre o melhor. É sempre o que é melhor para a gente. Então, aquela prece que roga algo, né? Alguma coisa, assim como a prece de agradecimento e a prece que louva a Deus, todos esses tipos de prece nos aproximam do Criador, nos enchem de luz. E daí Emmanuel vai terminar o texto, depois eu vou ler integralmente para vocês, dizendo assim: oraremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade da nossa vida. A gente só precisa ter olhos para reconhecer isso, né? Então, meus amigos, vou ler o texto integralmente para ter todo esse raciocínio, né, de uma forma seguida. Esse é o texto do livro Ceifa de Luz, capítulo 44, Oraremos, baseado em 1 de João, capítulo 5, versículo 14. O trecho do Evangelho de João é: e esta é a confiança que temos para Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E Emmanuel nos diz: exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento, para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Não nos esquecemos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente o curto espaço dos 60 segundos de um minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra temporariamente esquecidas, o Senhor nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Tenhamos suficiente gratidão para não suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhe são próprios para alcançar-nos. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos, costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre. E às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias,
segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da aprovação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes que se lhe restaure a saúde. Oraremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Então, meus amigos, terminamos aqui a nossa reflexão de hoje e esperamos encontrar vocês novamente na próxima semana, na continuidade do estudo desse livro, Ceifa de Luz, pelas palavras de Emmanuel. Até a próxima semana.